Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos estudar do princípio vital dos seres orgânicos e inorgânicos. E que começa com uma notinha muito interessante. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos estes apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimento próprio e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Então, a gente vai sempre lembrar disso, né? Que os seres orgânicos, né, têm vida própria. Os seres inorgânicos não têm vida, não têm movimento próprio. Pergunta 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Sim, é a lei de atração. É a mesma para todos. Então, a lei de atração une a todos. À proporção que os elementos se unem, formam os seres. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém os corpos orgânicos estão animalizados. Quer dizer, os corpos orgânicos têm vida própria. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Mais para frente não vamos precisar muito falar desse princípio. Princípio vital, o fluido da vida, né? O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é o efeito ou a causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. É o princípio vital, né? É que anima, é que dá vida aos corpos, a todos os seres que o absorvem. Muito importante lembrar disso. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será o terceiro? Olha só. Espírito e matéria, dois elementos. E o princípio vital é o terceiro elemento? É sem dúvida. Um dos elementos necessários é a constituição do universo, mas que também tem a sua origem na matéria universal. Vamos lembrar sempre dessa frase. Que se modifica. É para vós um elemento como o oxigênio e o nitrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Não sei se vocês se lembram, mas lá no início do estudo do Livro dos Espíritos, nós falamos do princípio da vida, nós falamos do princípio de tudo. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E falamos que Deus tem nas mãos um elemento para que tudo seja elaborado. Que Deus tem nas mãos o fluido
vital, o fluido universal. Chamamos mais para frente, vamos ver melhor, de fluido cósmico universal. Então, o espírito e a matéria são dois. O fluido vital é o que anima o corpo, é o terceiro. E esse terceiro é oriundo também do fluido universal. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal. Devia estar certa essa modificação. Devida a certa modificação. Isso é a consequência do que já dissemos. Então, olha só, uma notinha, né, que eu não soube ler direito, né? Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Isto é a consequência do que dissemos. Quer dizer, o princípio vital, ele vem do fluido cósmico universal, do fluido universal, ou da energia universal, porém, não tem uma constituição própria, quando ainda é princípio universal. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? O princípio vital reside em algum dos corpos que reconhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. Olha só, desde quando começamos a ler, estamos só falando no fluido universal. O fluido universal é a matéria que Deus tem nas mãos para dali tudo se originar. É o que chamais de fluido elétrico, ou magnético, ou animalizado. É o intermediário, é o elo entre o espírito e a matéria. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo a cada espécie. É ele que lhes dá o movimento e atividade e distingue a matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é vida. Esse movimento ela a recebe, não dá. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, e é isso. Quer dizer, o fluido vital existe. Ele está, como se pode dizer, latente no fluido universal. Isso? Sim, e é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulso da atividade íntima ou princípio vital que, entre eles, existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulso aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve. Bom, vida e morte. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. É por isso que a gente diz que nós não temos o dia de morrer. Nós temos um dia para morrer. Nós temos um dia para morrer, que é o dia que se esgota esse fluido vital que nos foi concedido ao reencarnarmos, que foi concedido para animar o nosso corpo físico. Digamos que eu tenho um compromisso
nesta encarnação de viver 70 anos. Bom, se for assim, só falta 2, né? Então, o que ocorre? Me é concedido fluidos vitais para que eu possa viver 70 anos. Quando esse fluido se esgotar, cessou a minha vida aqui na Terra. Já ouvimos falar também em pessoas que desencarnam como completistas, né? São aquelas que conseguem viver o tempo marcado, que muitos poucos de nós ainda conseguem. Sempre voltando para o plano espiritual um pouco antes da hora, porque na maioria das vezes queimamos esse fluido vital desnecessariamente em outras situações. Para a espiritualidade maior, eu tenho fluido para viver período de 70 anos. É como um bujão de gás na sua casa. Ele tem 13 quilos. Se você cozinhar normal, ele vai durar 30 dias. Mas tem lá um mês, tem muitas atividades na sua casa, muitas festas. E com 25 dias, o gás acabou. É porque o bujão estava mais vazio? Não. É porque você queimou em excesso. E quando a espiritualidade maior faz um planejamento reencarnatório para nós, ele nos concede esses fluidos vitais em função das nossas necessidades para que tenhamos uma vida normal, uma vida plena, tranquila. E não está levando em conta os gastos extras que fazemos dos nossos fluidos. Mais para frente nós vamos explicar isso melhor. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Por que uma lesão no coração mais depressa causa a morte do que a de outros órgãos? O coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma peça essencial. Quer dizer, existem alguns órgãos que são fundamentais, essenciais para a nossa vida. O pulmão. Temos pessoas, né, desencarnando hoje com a Covid, porque ela ataca o coração, o pulmão. O pulmão é a máquina fundamental. É por onde nós respiramos. Se ele para de funcionar, tudo ficou difícil. O coração bombeia o sangue para o corpo todo. Se ele para de funcionar, tudo fica mais difícil. Temos outros órgãos também muito importantes, né? Mas é por isso que certas lesões em alguns órgãos promovem a morte mais rápida. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Olha como é interessante isso, né? Muito bom a gente estar sempre atento a isso, né? Vamos repetir essa pergunta. O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. O primeiro parágrafo dessa notinha, porque ela é muito grande, né? Nós não vamos ler toda. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal
o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam para novamente restituir a essa fonte, quando deixarem de existir. Aí, agora nós vamos lá no penúltimo e último parágrafo dessa mesma notinha. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha em menos e que, em certos casos, prolongam a vida prestes a extinguir-se. Isso a gente vê nas transfusões de fluidos, nas transfusões de órgãos perispirituais, nos passes magnéticos, um auxiliando o outro, um socorrendo o outro. Da mesma forma que nós fazemos hoje uma transfusão de sangue, né? Transfusão de órgãos, também fazemos espiritualmente, né? Então, é muito importante que a gente que trabalha para o bem, que a gente que quer ver o bem da humanidade, que a gente cuide-se bem. Porque, principalmente à noite, quando dormimos, no plano espiritual, a espiritualidade consegue fazer transplantes perispirituais, transplantes de fluidos nossos, né, dos médiuns, para seres necessitados. Quando um ser está no hospital fazendo uma cirurgia física, um tratamento físico, em espírito, perispiritualmente, ele está no plano espiritual também internado num hospital, recebendo transfusões. Porque se você tem um problema cardíaco e está no hospital se tratando, fazendo uma cirurgia, um tratamento, e não fizer também no perispírito, na vitalidade do corpo físico, não vai funcionar muito bem, né? Uma vai ficar bem e a outra não. Então é preciso que ambos sejam feitos. No livro Painéis da Obsessão, deixa isso bem claro.